Paz do Senhor, Juventude de Cristo, que bom ter a sua companhia por aqui. Fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Que maravilha! Mais um Conectados na Lição começando para você, Juventude de Cristo. Neste trimestre estamos estudando cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, que traz o tema A vocação é uma prerrogativa divina. Estamos recebendo aqui dos nossos estúdios Pastor César Rosa de Melo, comentarista da lição. Pastor, seja muito bem-vindo. Quero fazer a primeira pergunta para o senhor. O que vem a ser de fato chamada ou vocação? Janinha, alguns entendem como chamada, outros vocação. O certo é que, no ponto de vista bíblico, chamada ou vocação é quando Deus escolhe alguém para uma obra específica. Por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. O próprio Deus fala que para Ananias, vai, porque ele para mim é um vaso escolhido para anunciar o evangelho aos gentios. O que é isso? Uma vocação, um chamado. E do ventre. Jeremias também, chamado do ventre. Então, chamados são pessoas escolhidas por Deus para a realização de uma obra específica. A soberania de Deus vai além, porque na soberania de Deus, ele vê o homem, não no que ele é, mas o que ele será. No ponto de vista humano, Saulo seria um homem que perseguiria a igreja, assim como fez até determinado momento da sua vida. Mas a partir do momento que ele encontra com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, a sua vida se transforma. E agora ele já não persegue, agora ele é perseguido pela causa do evangelho. Então a chamada é isso. Existem pessoas que vão dizer que chamada é como algemas invisíveis. Quando Deus nos chama para uma obra específica. A Bíblia diz que Ele mesmo é que deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A Bíblia também diz que a vocação de Deus é sem arrependimento. A Bíblia diz também que não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. O que precisamos entender é que existem pessoas que foram chamadas para uma obra específica e existem pessoas que foram chamadas para obras de uma maneira geral. Que nós venhamos a cada momento entender isso. Se somos chamados por Deus, precisamos viver à altura desse chamado. Responder de maneira positiva a esse chamado, entendendo que Deus conta conosco para a execução de uma obra. Assim como Moisés nasceu com propósito, assim como Paulo nasceu com propósito, assim como Jesus nasceu com propósito, eu quero que você entenda, eu e você não somos obras do acaso. Eu e você somos obra de um propósito que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. Não importa a situação que você está passando, não importa o momento que você está vivenciando, creia, Deus é o dono da minha, da sua vida, da nossa vocação, do nosso chamado. Então apenas creia e entenda que os que são chamados por Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto, como diz Romano, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Ok, pastor, o senhor poderia nos explicar quais as implicações de um vocacionado? Todos nós gostamos do status, do nome, da vocação e daquilo que desempenhamos. Porém, tudo isso, o nome que carregamos, por exemplo, se eu sou um médico, se eu sou um engenheiro, se eu sou um psicólogo, se eu sou um advogado, se eu sou um pastor, é muito bom esses títulos, porém, isso traz uma implicação muito grande na nossa vida. E a primeira dela é o quê? A responsabilidade que temos no exercício da nossa vocação. Em todas essas profissões, quando nós nos formamos, tem o juramento.
até mesmo no curso de teologia, quando nós alcançamos o grau de bacharel, tem um juramento que é feito, assim como o advogado, assim como o médico, assim como o psicólogo. Existe uma responsabilidade diante da nossa vocação. Então, a responsabilidade que nós carregamos por aquilo que fomos vocacionados é muito grande. Nós, como pastores, por exemplo, quando erramos, não é o César Rosa que erra, é o pastor César Rosa. Quando um médico erra na sua receita, na dosagem de um medicamento, não é o fulano de tal, é o doutor que errou. Então, a implicação é muito grande para nós. Nós carregamos uma responsabilidade por estarmos atuando dentro da vocação a qual fomos designados. Fora isso, existe um código de ética. Tudo tem um código de ética e não é diferente. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, por exemplo, que as pessoas que militam a boa milícia não se embaraçam com os negócios dessa vida. Responsabilidade, código de ética, nós precisamos nos atentar para isso. Não é somente desenvolver, existe uma série de requisitos que precisamos prestar atenção. Existem pessoas que apenas querem o título e esquecem de viver à altura desse título. Todo título que carregamos exige que venhamos viver uma vida digna de carregar este título. Assim como somos filhos de Deus. Só que como filhos de Deus, nós precisamos desenvolver um caráter que é gerado por aqueles que têm a sua vida transformada pela palavra de Deus. Que venhamos carregar esse DNA de Deus na nossa vida. Que venhamos viver à altura daquilo que Deus nos chamou a fazer. E fazer com excelência. Muito bem, a editora Betel está disponibilizando para você, Juventude de Cristo, o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura a todos vocês, para complementar ainda mais o seu conhecimento nos estudos da palavra. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Juliana Nascimento. Seja muito bem-vinda. Juliana, o que você trouxe para nós no PIL desta semana? Muito obrigada, Tia Aninha. É um prazer estar aqui em mais uma semana no Conectados na Lição. O tema do PIL dessa semana é o Deus do Inesperado. E se você quer saber sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu quero fazer a pergunta para o pastor César Rosa. A juventude quer saber, pastor, como conciliar os nossos sonhos com os projetos de Deus? Juliana, a juventude quer saber. De um lado nós temos os nossos sonhos, do outro lado os projetos de Deus. Vamos pegar a própria vida do apóstolo Paulo, vamos pegar a vida de Timóteo, de Tito. Quando nasceram, tinham seus sonhos. Quem sabe o sonho de Paulo é ocupar uma cadeira de destaque no Sinédrio, ela ser uma pessoa de bastante proeminência dentro do judaísmo. Nós conseguimos ver que Paulo tinha um ardor na sua alma de defender o judaísmo a qualquer preço, tanto é que ele tinha cartas lhe dando autoridade para matar e encerrar qualquer cristão na prisão. Sonhos. De outro lado, tem um projeto de Deus. Ele é para mim um vaso escolhido. Os sonhos de Deus precisam falar mais do que os nossos sonhos. Eu, por exemplo, gostaria de compartilhar com vocês que o meu sonho, no ano de 99, o meu sonho era fazer direito e me tornar um juiz de direito. Mas o projeto que Deus revelou para mim no ano de 99, antes de iniciar o curso de direito, é que através de uma voz profética ele falou que não havia me feito para usar uma toga de juiz, mas sim para ser um pregador da sua palavra. E aqui estamos nós. Projeto humano, projeto divino. Enquanto Deus conceder você viver nos seus projetos, viva, corra atrás, seja um excelente profissional, busque aperfeiçoamento na área.
Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que acima dos nossos desejos existem os projetos de Deus. E melhor coisa na vida é viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Talvez o projeto de Deus na minha vida não me levará a lugares que eu gostaria de chegar. Quem sabe não me levará a ter uma vida financeira que eu gostaria de ter. Talvez não me levará a ter conquistas como, entre aspas, eu acho que eu teria se eu tivesse seguido a minha carreira jurídica. Mas com certeza a vontade de Deus nos levará a lugares inimagináveis. Eu posso dizer para vocês que eu não me arrependo 1 milímetro de ter aberto mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Você que está nos assistindo, que você venha ponderar sobre estas coisas. Conquistar aquilo que nós temos é muito bom, mas melhor do que isso é conquistar o que Deus tem para a nossa vida. É quando nós abrimos mão daquilo que achamos que é bom para nós, para estar debaixo daquilo que Deus sabe que será bom para as nossas vidas. Que Deus venha nos dar graça, que Deus venha te dar graça, meu querido jovem da nação Madureira. Talvez você está passando um momento de definir isto na sua vida. E eu quero que você entenda que não existe prazer maior do que viver os sonhos e os projetos de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Uma semana de bênção e vitória. Uau! Conectou? Lembrando a você que o nosso comercial está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Cartas Pastorais, Instruções para uma Jornada de Sucesso, do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Poderá assim proceder num desses telefones que está passando na sua tela. Lembrando a toda a Juventude de Cristo que lá na nossa loja virtual você poderá adquirir a sua Bíblia do Culto Jovem. Olha, arrojada para juventude que não perde tempo de ser edificada à luz da palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos voltando com mais um Conectados na Lição com novo tema, Moldados pelo Caráter de Cristo. Nós te encontramos aqui. Deus abençoe e até lá!